vamos falar agora um pouco de sistema de medidas, tá? A gente vai lembrar que a gente vai trabalhar no sistema de medidas internacionais. E aí nós vamos trabalhar as principais. Nós vamos trabalhar de massa e a de comprimento, tá? Então, nós vamos pegar como base, né, e estudar em cima de metros. Por que metros? Que é a mais comum que a gente vê, que é trabalhar em cima de metros, né? Construção, trabalho tamanho de casa e assim em diante. Então, como é que a gente transforma e observando isso que é base 10? Então, a gente vai observar o seguinte. Vamos supor que eu estou falando que existe 1 metro, tá? 1 metro, ele existe uma quantidade dele em decímetros, né? Eu posso descrever 1 metro em decímetros. Posso escrever 1 metro em centímetros. Do mesmo jeito que eu posso escrever 1 metro em milímetros. Mas como que eu posso escrever cada um deles? Aí a gente vai pensar da seguinte forma. Quando eu quero escrever 1 metro, né? Eu tenho metros e quero escrever ele em decímetro, eu vou pegar a quantidade de metros e vou multiplicar por 10. Então, nós vamos ter que 1 metro vezes 10 vai ser um total de 10 decímetros. Beleza. Só que agora eu quero pegar, né, metros e vou transformar ele em centímetros. Então significa que eu vou ter que multiplicar por 100. Então quando eu pego metros, multiplico por 100, achei centímetros. Então eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Quando eu quero transformar em milímetro, eu multiplico por 1000. Logo, eu tenho exatamente a quantidade de 1000 milímetros. Então, 1000, deixa eu colocar menor aqui, tem uma quantidade de 1000 milímetros. Então, observe que, quando eu fiz isso, né, eu posso descrever, né, cada um deles também em forma de potência de base 10. Aqui, 1 metro é 1. Mas quando eu for descrever decímetro, eu poderia falar que era 1 vezes 10 elevado à primeira decímetro. Eu poderia também escrever que fosse 1 vezes 10 elevado à segunda. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu fui falar de decímetros, eu multipliquei vezes 10. Então é 10 elevado à primeira. Então, quando eu fui falar de centímetros, eu multipliquei vezes 100. Mas 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, por esse motivo, eu coloquei 1 vezes 10 ao quadrado, que vai ficar, então, 1 vezes 10 ao quadrado, centímetros. Logo em seguida, tá? Eu vou ter, então, aquele que multiplicou por 1000, que vai ser 1 vezes 10 ao cubo, então, milímetros. Então, algumas das vezes, nós vamos ver esse tipo de medidas, tá? Referente aos resultados. Para que serve essa potência de base 10? Nós falamos que isso aqui é uma notação científica, onde eu pego um número que seja muito grande ou muito pequeno e vou reduzir ele em apenas potências, né? E eu consigo fazer. Então, beleza. Fiz essa parte. Agora, a parte de cá é o contrário. Se a de cá eu tive que multiplicar, significa que a de cá eu vou dividir por 10. Então, se eu tenho 1 metro, mas 1 metro corresponde a quantos decâmetros? Então, eu tenho 1 metro, eu vou dividir 1 metro por 10. Se eu dividir 1 metro por 10, vai dar 0,1 decâmetro. Deixa eu apagar, para ficar bem pertinho para nós, bem certinho. Então, é 0,1 decâmetro. Agora, se eu for transformar em hectômetro, né? Vou transformar para cá, então vou dividir por 100, ou seja, vai ser 0,01 decâmetro. Beleza, mas aí agora eu tenho quilômetro, ó, quilômetro, então eu vou, né, dividir então por 1000, dividindo por 1000 vai ficar 0,001, né, quilômetro. Então observem que aqui também pode ser transformado em base 10. Se eu dividir isso por 10,
olha o que a gente pode fazer, né? Se eu multipliquei, né? Fiz uma divisão disso por 10. Então significa que era 1 ela é sobre 10, né? Essa parte foi a mesma coisa que 1 sobre 10. Mas nós vimos que 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então aqui eu teria que poderia ser então 1 vezes, né? Vezes 10, vou colocar aqui de vermelho, 10 elevado a menos 1, que representa essa potência, representa essa divisão. Então, decâmetros. Ah, beleza, Lorna. E o outro? O outro eu dividi por 100. Então, era a mesma coisa que 1 divisível por 100. Mas nós sabemos que 1 divisível por 100 era a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Então, se era 10 elevado a menos 2, vai ficar assim aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 2 hectômetro. E aqui que é o quilômetro. O que a gente vai fazer então? Eu dividi por 1000. Então era 1 sobre 1000. Mas 1 sobre 1000, contando pelos zeros, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Tá? Pode estar dentro do parênteses, fora parênteses, não vai fazer diferença aqui agora, né? 1 vezes 10, nesse caso, elevado a menos 3. Então, formou em quilômetros. Então, a gente tem algumas medidas, né? Onde a gente vai trabalhar essas medidas também, talvez alguma das vezes em potência de base 10, tá? Isso é tanto, né, numa transformação de comprimento, quanto numa transformação de massa. Então, na transformação de massa vai ser a mesma coisa. Então, vamos supor que eu tenho um total de 1 grama, tá? Vou fazer um novo quadro e estou falando com referência em 1 grama. Então, quando eu transformo para degrama, então eu vou ter um total de 10 degramas. Agora, quando eu multiplico por 100, né? Que eu primeiro multiplico por 10, segundo eu multiplicar por 100. Então, eu tenho um total de 100 centigramas. E o último eu multiplico por 1000. Então, eu vou ter um total de 1000 miligramas, tá? E aí a gente vai ver que é bem convencional, miligramas, né? Vocês vêem muito isso em remédios, né? Essas coisas. Então, tá aí, tá? Agora, para cá eu vou dividir. Então, isso aqui ficaria 0,1 dequigrama. O outro ficaria, então, 0,001 hectograma. E, por último, ficaria 0,0001 quilograma. Então, observe que a gente conseguiu descrever todos eles, tá? De uma forma que ficaria bem simplesinho. Mas aí eu posso descrever, ó, esse número é muito pequeno, escrever ele em potência de base 10. Então, olha aí como é que vai ficar. Ficaria assim, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 3. Aí ficaria quilograma. Esse aqui, ó, ficaria então 1 vezes 10 elevado a 2 hectograma. E esse aqui ficaria então 1 vezes 10 elevado a menos 1 dequigrama. Então, observe que eu fui transformando, né? Esses aqui, então esses aqui ficariam potência positiva. Ficaria 1 vezes 10 elevado à primeira dequigrama. Decigrama. Depois, esse de baixo ficaria 1 vezes 10 elevado ao quadrado, centigramas. E por último aqui, ficaria então 1 vezes 10 elevado ao cubo, miligramas. Então, observem que nós vamos, né, tá transformando essas medidas e transformando tudo em base 10, tá? Dentro do que a aula pediu, foi exatamente isso. Comprimento, massa, para vocês terem uma ideia de quando eu trabalhar com isso, tá? E aí agora nós vamos falar que algumas medidas, quando a gente fala do Sistema Internacional de Medidas, nós vamos falar sobre elas aqui agora. Então vamos lá. Aqui agora nós vamos falar do Sistema Internacional de Medidas, tá?
também com essa sigla SI, conhecido com essa sigla, né? Essa sigla. O que vai acontecer? Aqui foram algumas notações, claro que vocês vão pesquisar aí, vai ter outras anotações, a gente só vai entender elas, né? Então a gente tem o seguinte, são anotações de medidas. O que a gente vai entender? O prefixo vai ser iota, né? Símbolo Y. A potência significa que é 10 elevado a 24. Existe uma outra medida que chama zeta. O símbolo é um Z, 10 elevado a 21. Hexa é potência de 10 elevado a 16. Todas elas vão ter uma potência referente a elas. Eu vou pegar aqui o mais conhecido que vocês vão lembrar, né? Quando a gente fala de terabits, gigabits, gigabytes, né? Terabytes, gigabytes e megabytes. Toda vez que você fala terabytes, significa que é aquele número que está na frente vezes 10 elevado ao quadrado. 1 gigabyte significa que é 1 vezes 10 elevado ao nona. 1 megabyte significa que é 1 vezes 10 elevado à sexta. 1 quilo significa que é 1 vezes 10 elevado ao cubo. 1 hecto significa que é 1 vezes 10 elevado ao quadrado. E o deca, que é esses símbolos aqui que a gente estava vendo no outro, significa que é 1 vezes 10 elevado ao a primeira. Vamos dar um exemplo bem simples, né? Quando você fala vamos colocar 1 quilograma. Quando você colocou que é 1 quilograma, significa que é 1 vezes 10 elevado ao cubo, porque esse K aqui, ó, significa exatamente esse 10 elevado ao cubo, e aqui gramas. Ou seja, é um total de 10 ao cubo é 10, 3 zeros, então é um total de 1000 gramas. Então, quando você vê essas medidas, você vai conseguir enxergar isso, tá? 1 quilograma é a mesma coisa que 1 vezes 10 ao cubo gramas, que é a medida, principal medida. Vamos pegar um outro aí, né? Metros, 1 quilômetro também, né? Vamos colocar 2 quilômetros. Quando eu pego o quilômetro, eu sei que esse Kzinho aqui, ó, representa 10 ao cubo. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado ao cubo. Vai sobrar 1 metros. Então, significa que vai ficar 2 vezes 1000 metros. Logo, né? Você vai 2 vezes 1000, vai dar então 2000 metros. Ou seja, 2 quilômetros contém um total de 2000 metros, né? Essas medidas servem exatamente para reduzir. Os números são muito grandes e outros números são muito pequenos. Essa tabela é gigantesca, né? Seria interessante você estar pesquisando essa tabela para ver todos eles, tá? Nanômetro, tudo isso, tá? Inclusive lá fala do nanômetro, tá? Então, a aula é sobre isso, né? Então a gente fechou essa aula. Semana que vem tem mais uma aula. Muito obrigado. Fique com Deus. Lembrando, não deixe de dar aquele like aí, por favor. Se não é inscrito, se inscreva, tá? E nos comentários aí, deixe um elogio ou uma crítica que seja construtiva para mim. Muito obrigado, fique com Deus, viu?